É isso aí, meus amigos. Estamos começando hoje o nosso primeiro episódio do nosso podcast Papo WDcast. E eu estou muito feliz com a realização desse projeto que se inicia hoje com esse episódio. E você que está assistindo aí da sua casa, não importa o horário, seja muito bem-vindo, porque aqui nós vamos trazer muita informação, irão ser assuntos diversos e você vai ter a oportunidade de nos acompanhar por aqui e muitos episódios que virão pela frente. E hoje eu estou iniciando o nosso podcast muito feliz com um convidado muito especial, né? Que ele é igual, como vocês todos conhecem, Bombril, tem muita utilidade. Mas hoje ele está aqui comigo para nós abordar um tema muito bacana, que todos vocês, eu tenho certeza que vocês gostam, que é música. Porém, esse meu convidado é um excelente contrabaixista, é um cara que eu já conheço um pouco da sua trajetória de longos anos, porque nós somos amigos de muito tempo atrás, e eu queria apresentar com todos vocês meu amigo George Harrison. É isso aí, pessoal. Tudo de bom para vocês. Estamos aqui para bater esse papo. Sou amigo de infância do Wagner. Há muitos anos a gente se conhece. Passamos por poucas e boas e somos, como a gente costuma dizer, irmãos e mães diferentes. E estamos aqui para tocar à frente esse projeto, iniciando esse projeto com o Papo WDcast. E solta o som. Solta o som. Jorge, cara, uma honra muito grande para mim. O que nós iremos conversar aqui é algo costumeiro nas nossas reuniões, que a gente está sempre abordando, né, esse assunto tão maravilhoso, que é a parte da música, que é algo que nos contagia, né, nos atrai. Eu tenho certeza que o nosso público que está assistindo nesse momento também são pessoas amantes da música. E eu gostaria de conversar o nosso papo aqui, te perguntando quando foi que você, na sua infância, percebeu que tinha uma vocação para música? A vocação, eu devo muito isso à minha mãe, né? Eu devo muito isso à minha mãe. Ela quis preencher os meus horários para que ela tenha um costume de dizer, aquele ditado popularmente, vazia a oficina do diabo. Não queria que eu ficasse um filho adolescente e ocioso. Então ela conseguiu algumas coisas para mim. E ela conseguiu um professor de música. E eu tive 3 professores no início da minha trajetória musical, ali por volta dos 12, 13 anos. E é aquela coisa, muita prática, muita orientação e força de vontade também, porque música é muito isso. É verdade. Música é muita força de vontade também. Nós tivemos a oportunidade, eu tive a honra de te conhecer na nossa infância, né, cara? E a gente sempre costuma conversar sobre isso, né, George? Que nós tivemos nós tivemos assim a honra, eu até uso essa palavra, a honra de ter começado a parte musical numa época de tanta desinformação, uma época que a internet era algo muito distante da gente, e isso nos fez ter mais uma força de vontade, uma garra, uma determinação maior para nós ter acesso a essa questão musical. Eu lembro que a gente chegava ali na biblioteca da nossa cidade, né? E a gente às vezes até fazia um trabalho de pesquisa da escola, mas o nosso intuito maior era ver se tinha algum livro com a capa com o nome música, porque era algo tão distante da gente que a gente não tinha acesso. E você também viveu essa época, né, cara? Eu, inclusive, eu gosto muito daquele espaço da biblioteca pública da nossa cidade, por conta de que ela serviu muito para a nossa época de estudos, e aquele livro ainda está lá. Por incrível que pareça, aquele livro ainda está lá, está mais gasto. Que coisa, cara. E muito bacana. A gente tipo assim, ia procurar prata e acabou encontrando ouro, que a gente ia procurar fazer o trabalho da escola e tudo mais, e a gente viu naquela nossa busca de achar algo dentro do nosso assunto, aqueles livros de música, e a gente devorou aqueles livros ali sobre o período clássico da música, o período barroco da música, e depois também teve até aquele livro do rock. Sim. Né? Aquele livro lá do rock antigo também. Tudo isso era coisa que era muito inacessível para a gente, o conhecimento, diferente de hoje em dia. Hoje em dia você coloca ali um conteúdo gratuito no YouTube, você consegue deslanchar se você tiver a força de vontade necessária, digamos, a força de vontade que a gente tinha naquela época. Né? Verdade. Que ainda mantemos esse fogo aceso ainda. Com toda certeza.
Nós começamos esse projeto do Papo WDcast, você que está nos assistindo aí, o George foi uma das primeiras pessoas que me veio na lembrança, porque ele está sempre presente nos momentos especiais comigo, e eu não poderia chamar até não só pela pessoa dele, mas o tanto de conteúdo, de bagagem que esse cara tem musical. E às vezes as pessoas não têm noção, né, de quem nós somos. Às vezes as pessoas pegam a carruagem andando e não sabem da história dos bastidores. Eu lembro que na época da faculdade, o meu professor, o Dr. Celso Gomes, quero mandar um abraço para ele, Dr. Celso, sei que você vai ver esse episódio, ele me convidou para uma conferência dos alunos iniciantes para levar a minha história nesse sentido, cara, porque eu acredito que isso é um incentivo para aquele músico iniciante, né? Porque às vezes o cara hoje ele tem ali o YouTube na mão, com tantas informações presentes, com um clique, né? Exato. Você pode ter acesso aos conteúdos que na nossa época, pelo menos eu fazia uma vaquinha ali, comprava uma fita cassete do Eduardo Danui, pedia o videocassete emprestado do meu vizinho para poder assistir, contando as horas. E para pegar os shape de guitarra dele, eu ficava preocupado que já estava na hora de eu devolver o videocassete. Então isso, realmente, a gente pode compartilhar isso. E hoje, trabalhando com produção musical, com o meu trabalho, eu levo esse incentivo para os meus clientes, para as pessoas que trabalham comigo, levando esse incentivo de que a gente só depende de nós, né, Jorge? Depende de nós. É isso mesmo. Depende muito de nós, depende da força de vontade, como eu venho martelando muito nesse assunto. E a gente teve o suporte das nossas famílias, né? As nossas mães eram muito ligadas, porque como eu era filho único da minha mãe, né? Você lembra desses episódios que quando a gente era adolescente, a gente ia treinar, passar a madrugada treinando escala, treinando execução, treinando novas técnicas que a gente via, né? E quando a gente pegava em dinheiro, que era muito difícil, né? Hoje já é um pouco. Imagina naquela época, né? Hoje já é um pouco, imagina naquela época. E a gente comprava uma revista, ou comprava alguma coisa assim. E eu lembro do método que eu comprei do Nico Assunção, cara. Top de linha, eu lembro demais esse método. O método do Nico Assunção, falecido, um grande mestre do contrabaixo, e não era a tua área, né? Mas mesmo assim tu pegava lá as técnicas que ele tinha e a gente fazia acontecer, né? Galera, você que está em casa nos assistindo, nós criamos, o George, e um amigo nosso que depois ele vai vir aqui gravar um episódio com a gente também, que é o Helz. Mandar um abraço pro Helz, nosso parceiro, nosso amigo. Abraço, batera, Helz. Top de linha. E a gente fazia as vigílias musicais, né? A galera que está nos assistindo aí, que você talvez nunca ouviu falar nessa palavra vigília, mas vigília é algo que eu sou cristão, sou Rogério, você é cristão, e essa palavra é comum no nosso meio, que a gente se reúne para orar nas madrugadas, né? Nós só que a gente se reunia para fazer música, né? Fazer música. E existia uma laje, uma casa de um conhecido nosso, e a gente passava a noite, galera, treinando, tocando. O George com contrabaixo, eu com a guitarra, e a gente levava alguns outros amigos. Tinha o Mardônio também, nosso parceiro. Mardônio, tinha o Léo. Tinha o Léo. E tinha Joeci Saldanha. Joeci. E um cara que tinha um frigorífico lá vizinho, né? A gente via a machadada que ele dava. Ou seja, era a noite inteira a gente estudando, realmente. E eu sou muito grato por essa época que a gente viveu. É legal que o cara acordava umas 3, 4 horas da manhã para fazer a matança lá no frigorífico e dizia assim, um incentivo para nós, vão dormir, seus doidos. E a gente não ia dormir, não, a gente estava muito pilhado de café, pilhado com as descobertas musicais que a gente fazia, e isso foi muito bom. Eu incentivo aos novos músicos a fazerem isso também, a terem esse momento de desenvolvimento, esse vício, não vou usar a palavra vício, mas essa gana, essa força de vontade, esse desejo de aprender e colocar isso para frente. É um ditado popular da juventude de hoje, é meter marcha. Com certeza. Marcha mesmo assim. Meter marcha, é verdade. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, Jorge, com as minhas coisas. A minha vida, como você sabe, que é um amigo, mas esse público nosso aí que está nos assistindo, vocês não têm noção. Vocês conhecem o Wagner, produtor, o cara que posta os vídeos, com a sanfona. E depois nos próximos episódios, vocês vão conhecer alguns sanfoneiros que vão vir participar do programa com a gente, vocês vão assistir. Mas vocês não têm noção
da nossa história. E isso aqui, esse projeto do Papo WDcast, justamente para mim uma missão, para nós é uma missão, para mim, para o George, para as pessoas que irão vir aqui participar, de levar até você o incentivo, de você saber que o projeto começa primeiro dentro de nós, né? E daqui a pouco a gente vai chegar aqui na parte, como eu iniciei como produtor, que realmente a minha parte musical cantada realmente também foi muito, assim, surpresa para muitas pessoas, porque eu acho que você nem sabia que eu cantava, né, Jorge? A gente... O cantor, hoje eu chamo cantor, né? Você é de uma família muito talentosa, né? Obrigado. A sua família inteira é cheia de talentos. Os seus irmãos e suas irmãs, o pessoal da igreja, da nossa igreja, já sabia que eles cantavam, né? Já sabia que eles tinham algum talento nesse sentido. E quando tu, como é o caçula, vou usar essa palavra, mas entendo como carinhoso, Sim. carinhosa, o último da ninhada, né? Uhum. Você foi ali pelo canto, né? Foi ali pelo canto. E começou tocando, né? Você é canhoto. E começou por aí, tocando do lado direito, né? Que já é uma superação. Muitos outros músicos são assim, né? E quando tu começou a cantar, foi uma surpresa mesmo para todo mundo. Verdade. Porque o pessoal dizia assim, não, a irmã dele canta, a outra irmã dele canta, o irmão dele canta, o pai dele canta, faz isso e toca, não sei o quê. E o Wagner só tocava até então. E era só um instrumento. Sim. E aí a gente foi nessa batalha e você começou aí na parte cantando e, logicamente, a sua parte musical já era muito boa também. Só vem se desenvolvendo cada vez mais. E foi uma surpresa para todo mundo quando tu começou aquele projeto lá na nossa igreja, que eu acompanhei também. Lá naquele cantinho da igreja com o saudoso irmão Ailton Santana. Sim. Né? Cara, um negócio assim, Jorge. Até tem muita gente que grava comigo, pessoas do Brasil inteiro. Quero mandar um abraço para muitas pessoas aqui, os meus amigos que consomem o nosso trabalho. Muitos dos meus clientes não sabem da minha carreira como cantor gospel, cantor evangélico, né? E de vez em quando eles me acham no YouTube, né? Eles pegaram a carruagem andando e me conhecem pelo lado produtor musical. Mas realmente essa questão minha, cantar, compor, foi algo assim de muita surpresa até para mim. Eu lembro que nós criamos um projeto chamado Os Levitas, no intuito de incentivar o pessoal da nossa época que queriam aprender a tocar um instrumento. E esse projeto nós criamos na nossa igreja e começamos a treinar o pessoal. E de repente, um dia cheguei lá na secretaria da igreja e falei pro Ailton, cara, esse computador aí grava? Ele disse, grava. Depois vamos testar? Ele disse, vamos. E o legal é que eu comecei a lembrar de umas letras que eu tinha composto, né? Comecei a registrar ali com o teclado. Aí, todo dia eu ia lá, estudava, chegava, a gente tinha tanto assim, desejo de estar ali, mexendo com música, tocando, eu tocando guitarra, você tocando contrabaixo, o Hells tocando bateria, a gente vivia muito aquilo, né, cara? A gente fazia, às vezes a gente passava o dia na igreja, tocando, criando os instrumentais, Golden Six, Golden né? Six, exatamente. Galera, muita coisa aqui que a gente vai lembrando. E aí eu cheguei para ele, aí um dia ele disse, Wagner, falta só uma faixa para completar as 10 do CD. Eu disse, é mesmo? Ele disse, tu não tem mais nenhum louvor lá não? Eu disse assim, cara, eu tenho uma música que eu fiz chamada Amor Maior. Mas eu não gosto muito dessa música. Aí ele disse, pois cante aí pra mim. Aí eu cantei um pouco pra ele. Ele disse, cara, essa música vai fechar o CD. Ele amou a música. Beleza, fui pra casa. Aí um amigo meu tinha um programa na rádio da nossa cidade lá e começou a tocar a música. A música estourou, como você sabe. Ali, regional, de uma força tremenda, uma gravação simples. Quero até mandar um abraço aqui pro Hilário, né? O tecladista foi quem tocou. Hilário Feitosa. E aí, cara, a música começou a viralizar e aí a galera se reuniram, os amigos da gente, e fizeram 1000 cópias de CD. E com 15 dias não tinha mais nenhuma. Então, teve a história das galinhas também, da doação, né? Isso, que eu recebi exatamente. De um amigo meu, Dr. Valdério. Grande abraço, Dr. Valdério. Então, a nossa história realmente foi do nada, só com a promessa divina de que a nossa força de vontade... Agora, um fator muito interessante, Jorge, eu sempre costumo comentar sobre isso,
da nossa disponibilidade para deixar Deus fazer acontecer, né, cara? Às vezes Deus tem um projeto nas nossas vidas, mas a gente não se dispõe a deixar Deus executar o projeto, né? Verdade. A gente às vezes atrapalha o projeto de Deus em nossas vidas. A gente vê um exemplo. Vou trazer um exemplo da Bíblia, mas acredito que todos vão conhecer. Se trata de Jonas, né? O cara que recebeu uma missão ali de Deus e entregar uma mensagem em um determinado canto, uma cidade distante, e ele foi para o outro lado, o fim do mundo, do outro lado, não querendo fazer aquilo, né? E a gente tinha essa disponibilidade ao contrário de Jonas, e deixar Deus fazer as coisas e não atrapalhar tanto, né? Pelo contrário, a gente trabalhava em prol daquilo ali. Eu lembro, lá na casa da tua mãe, lá na sala, quando uma irmã vai fazer uma oração por nós, a gente, por incrível que pareça, estava treinando também, e era de dia, a gente tinha passado a madrugada e estava entrando no dia, e ela chegou por lá e foi fazer uma oração por nós, e entregou uma profecia em específico para você, que hoje a gente vê essa profecia cumprida e sendo esticado um pouco mais. Deus está abençoando além da conta do que ele falou naquele dia. Verdade, cara. Eu lembro que aquele momento lá, nós estávamos enfrentando uma tempestade gigante, né? A gente, pessoal, nós estamos comentando muita coisa aqui sobre a nossa vivência na igreja. Eu sei que tem muitas pessoas que irão assistir aqui o nosso podcast, que você é uma outra realidade, né? Mas isso serve para exemplos comunitários, né, Sim, Jorge? com certeza. Exemplos de convivência, em várias áreas, em diversas áreas da nossa vida, diversas profissões. Eu tenho certeza que você também já deve ter enfrentado algum desafio, assim como nós enfrentamos. Mas, como nós somos de uma época um pouco mais de desinformação em termos de internet, de inteligência artificial, nós vivemos essa transição, né, dos anos 90 para cá. E essa transição de tecnologia, ela mexeu um pouco também com alguns sistemas, né? E nós, como curiosos ali na adolescência, a gente estava sempre procurando mais informação. E às vezes a gente incomodava até ali o sistema, o meio que nós... É verdade. Que é isso que eu até deixo como exemplo aqui para o pessoal, que é assim, além da falta de recurso, além da desinformação, da falta de informação que nós tínhamos, ainda tinha um sistema que Uma ali... falta de apoio. A falta de apoio, né? Eu lembro que eu usava uma pedaleira em algumas reuniões e um dia alguém proibiu de eu usar aquele equipamento porque aquele equipamento lembrava, sei lá, o Raul Seixas. Dizia que era do diabo. Do diabo, né? Diabo. Então, gente, eu tenho certeza que... Isso foi uma das coisas mais leves que a gente ouviu, né? Tipo, cara, uma vez a gente chegou para uma determinada pessoa e foi justamente com o Elvis, né? Sim. Uma necessidade muito grande que a gente tinha de bateria. O contrabaixo, quando a gente iniciou lá, tocando na igreja, o contrabaixo era o melhor instrumento. Um Gibson, um Epiphone, branco, top de linha, madeira boa. E era o mais top. A guitarra era uma Haros e a bateria era uma BNB, Bateria Nacional Brasileira. Quando a gente chegou a gente tinha conseguido uma guitarra, né? Uma guitarrinha um pouco melhor, e a gente foi pedir ajuda para comprar os pratos da bateria. Aí, uma pessoa que tinha até uma determinada condição. E posição e influência também da igreja, né? E a gente disse, rapaz, o que eu posso fazer por vocês é orar por vocês. Ainda bem que ele orou e deu tudo certo, né? A oração dele não foi em vão, mas não era o que a gente queria. A gente queria dinheiro, prato, incentivo, conversar com alguém, um direcionamento. Mas foi o que tinha na época. E esse é um exemplo positivo do incentivo que a gente tinha. E tipo assim, estou dizendo positivo porque não foi totalmente negativo. Diferente Sim. das outras vezes que o pessoal não tinha pena de descer o cajado na gente, né? Nos músicos. Com certeza, meu amigo. E eu lembro que, para chegar nesse episódio que você até exemplificou da profecia, né? A profecia, eu tenho certeza que os amigos que estão assistindo aí, como nós somos cristãos, evangélicos, a gente crê muito, a gente vive assim, crendo 100% no que está escrito nas Escrituras, né? E a gente crê na profecia de quando Deus tem realmente um projeto na nossa vida, Deus sempre vai usar alguém, ou dar um sinal, ou através do vento, né? Que Deus usa de acordo com o que Ele quer, da forma que Ele quer fazer.
E eu lembro que a gente estava passando realmente uma tristeza muito grande naquele momento por conta dessas perseguições. E a gente estava na minha casa, nós estava tocando ali, de Nós repente, éramos adolescentes, né? adolescentes. E eu lembro que naquele episódio a minha família toda, inclusive meu pai, que não era evangélico, né? Ele não queria mais que eu fosse tocar lá na igreja por conta. Olha só como é que ele iria interpretar isso, né? Porque o cara via que eu dava meu sangue ali, estava sempre na igreja, sempre ajudando e sofrendo essa perseguição, porque a situação financeira era muito precária e eu não tinha instrumento. E um dos motivos que me fazia estar tocando na igreja era o instrumento da igreja, porque eu tinha a oportunidade de levar para casa Para treinar. para treinar. E isso, claro, existia um fator maior, que é o fator da fé, de você estar querendo fazer alguma coisa para Deus. Nós sempre procuramos acreditar nisso, e eu acredito que isso foi um dos fundamentos que fez Deus honrar, né? E a família inteira contra, e cara, eu precisava ouvir Deus falar comigo de alguma forma. E ele me honrou naquele dia. E foi aquela profecia que me fez continuar ali agarrado. Foi quando Deus falou. A irmã disse assim, eu vejo um quarto cheio de instrumentos, né? Hoje é o estúdio, a gente sabe que é o estúdio, né? Então a irmã Raimundinha, quero mandar um abraço para ela, nossa irmã Raimundinha, serva do Deus Altíssimo. Então, gente, você que está nos assistindo aí... Irmã Raimundinha é mulher do círculo de oração, aquelas irmãs do coque mesmo, né? do círculo de oração. Pessoal, ó, a gente, nós somos assim, eu costumo sempre pensar sobre isso, que não tem como dar errado quando você se propõe a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Perseverar e fazer também a nossa parte, né, Jorge? Correr atrás e se esforçar, né, cara? Eu gosto muito da vivência na natureza, e a natureza ela ensina muito, e tem vários escritos, vários ditados populares, e eu vou trazer um versículo que está na Bíblia. O que o homem plantar, ele colherá. Não tem como você plantar esforço, dedicação, como você plantar desejo, vontade, entregar ali suor, transpiração e não receber uma colheita maior. Como Jesus mesmo falou numa passagem, uma boa medida, recalcada e sacudida, colocada um pouco mais. É isso que a gente fez naquela época, hoje a gente está colhendo, e nós não paramos de semear, tanto que aqui é um outro tipo de semeadura. Sim. A gente aqui está levando um pouco da história, um pouco da vivência da música, um incentivo para os novos músicos, né? Uhum. Vou lhe dizer uma coisa aqui, que você é um dos primeiros a saber. Aquele nosso projeto, Levitas, mais de 20 anos depois, né? Mais de 20 anos depois, eu retomei essa ideia do projeto Levitas. E quando eu disse hoje que mais tarde eu vou ter uma aula, uma aula, uma doação do meu conhecimento. Em uma congregação, uma igreja onde não tem músicos, a gente está lá fazendo um projeto igual ao projeto Levitas da nossa época, gratuito. Legal demais. Para ensinar música para crianças e adolescentes e até adultos também. Tem uma senhora lá que está aprendendo violão também. Gratuito, para que eles possam servir, que eles possam ensinar outras pessoas também. Porque a gente viu o fruto do projeto Levitas. Hoje nós temos netos lá, né? Netos, exatamente. Galera que fez uma banda, que gravou, que fez várias coisas aí. Tipo, a gente só fez dar o pontapé. Eu não estou dizendo que o que eles fizeram, eles têm que dar crédito a nós. Não tem. A gente não procura isso. Uhum. Nós não procuramos isso. Mas, tipo, começou com aquelas criancinhas na nossa época, que o contrabaixo era muito maior do que eles, né? Sim. E hoje, o André Menezes. Um abraço para o André. Hoje toca muito mais do que eu. E o André era também muito esforçado. Deus abençoe cada vez mais. Valmizinho, nossos amigos. Meu amigo. Acaba bom. Todos são amigos, né? E, cara, isso foi muito bom. Por quê? Porque quem mais aprende é quem mais ensina. Verdade. Quem mais colhe é quem mais doa. E por entender isso, esse princípio de doação, eu estou doando meu tempo e meu conhecimento nesse projeto. E quero que um dia você vá visitar para ver lá as crianças, os adultos, os adolescentes ali tocando, entregando também um louvor, uma coisa sincera ali. Quero que você vá lá um dia também.
Estou muito feliz, cara, de saber essa notícia. Parabéns e estou à disposição. Com certeza quero ir visitar um dia lá e ver lá o trabalho. George, eu quero, continuando lá a nossa abordagem em relação à tua carreira como músico, tantos assuntos legais que a gente vai entrando por alguns ramais e se encontra lá na frente de novo. Exato. Já já a gente vai chegar no teu livro, né? Que para quem não sabe, o cara também é escritor, viu? Ele vai falar sobre o livro dele daqui a pouco. Aí, me diga uma coisa, George, quando você começou a tua carreira musical, você teve assim alguma dúvida na escolha do instrumento ou o contrabaixo já foi de cara o teu hobby? Não foi de cara o meu hobby, não. Eu lembro que eu comecei com violão. Claro, hoje o violão faz parte da minha vida. O violão é um instrumento balizador para mim, né? Eu estou sempre estudando. Eu tiro 15 minutos diários para estudar um pouquinho do violão. Mas comecei com bateria. Você lembra daquele episódio da bateria? E depois eu fui para o contrabaixo. Foi um incentivo de um dos nossos professores, o irmão Valnei. Abraço, Valnei. Grande Valnei Bessa foi o meu terceiro professor, um cara que ensinou muita gente ali, que agregou nós ali na igreja, naquele conjunto musical. E ele viu que, rapaz, bateria dá certo, toca no ritmo, mas né, quando terminei de tocar o primeiro hino, o bumbo da bateria estava lá no meio da igreja, o prato estava bem aqui, o Era pé aquele estava lá ritmo de marcha, né? Qual é, Jorge? 212, 212. Né? Os guerreiros se guerreiros. preparam. Aí vocês imaginam aí, o cara com a perna desse tamanho tocando os guerreiros. E aí apareceu uma oportunidade no contrabaixo e eu peguei o contrabaixo, 4 cordas até hoje. 4 cordas é o meu contrabaixo, tipo de contrabaixo preferido. Mais do que 5, mais do que 6 cordas. Eu gosto muito de um contrabaixo de 4 cordas e fiquei lá nele. E aí a gente vem, né, desde então, desde os anos 2000, né? Os anos 2000, cara. Então já são 26 anos aí de contrabaixo. 26 anos, é verdade. E o legal é que o teu estilo de toca, o teu estilo musical é um estilo muito assim, que eu curto muito, sempre gostei, até pelas referências que nós sempre tivemos, né? A gente sempre curtiu muito a banda Catedral, né? Júlio César, o mestre. Júlio César, o mestre. E eu, César, que hoje sou colega do filho dele. E a banda Catedral, a gente consumia aquilo de uma forma. E voltando para aquele episódio lá da bateria, que a gente foi pedir ajuda lá ao irmão para comprar bateria, era porque o nosso sonho era ter o timbre da bateria do Guilherme, né, cara? Guilherme Morgado. Guilherme Morgado. Aquele splash do Guilherme, naquelas frases características dele, marca registrada do Guilherme. E eu sempre dizia assim, cara, a gente precisa ter esse timbre da bateria do Guilherme. E a gente teve a ideia que se conseguisse um prato daquele, o nosso sonho ia ficar mais parecido, que a gente tocava o repertório do Catedral, né? E não só o repertório, mas o estilo. A gente acabou incorporando para o nosso estilo muita coisa do Catedral também. Isso. A simplicidade da bateria, a simplicidade, entre aspas, né, do contrabaixo, porque o cara, Júlio César, fenomenal, toca ali bem tranquilo, mas depois ele mostra um virtuosismo tão grande, uma velocidade tão grande que eu me encantei com aquilo ali. O feeling, César, né, cara? Exato. O feeling. Tem uma coisa da música, cantor, aquelas frases que a gente vivia repetindo. Errar uma nota é tranquilo. Agora, tocar sem sentimento é imperdoável. Essa frase é de um dos músicos aí do período clássico, não recordo bem se é o Mozart, mas essa frase é verdade. Errar uma nota é comum no músico, mas tocar sem sentimento é um crime. É verdade. Com certeza. George, o César, né? César Mota, sempre foi uma das referências grandes para mim como músico, a técnica dele, a forma com que ele criava os arranjos. E eu acredito que para a nossa geração inteira, né, cara, um dos maiores guitarristas que esse Brasil já teve, né? Infelizmente, em 2003 ele nos deixou, mas deixou um legado aí a ser seguido, né? E de um certo tempo para cá, eu me descobri como multi-instrumentista em relação a alguns instrumentos. Quando eu comecei a gravar, eu comecei a sentir a vontade e a necessidade de começar a explorar alguns outros instrumentos, entre eles o acordeon. Fiz algumas amizades com alguns acordeonistas e através de um grande amigo meu, mestre Valdir Pimenta, quero mandar um abraço para ele, seu Valdir, que é um dos nossos próximos convidados aqui para gravar o episódio.
Papo WDcast. E o seu Valdir me apresentou o acordeon e, cara, nasceu um desejo de começar a explorar esse instrumento. E hoje eu toco já acordeon. Não sou um exímio acordeonista, mas é um instrumento tão massa, tão completo assim, que a gente ajuda no nosso instrumento principal, porque você começa a absorver aquelas informações e hoje eu já gravo acordeon, toco vários estilos e estou sempre aprendendo mais, né? Então isso é que é legal, e a gente está sempre disposto A aprender. Com certeza. A semear. Né? A semear. O multi-instrumentismo é uma coisa... Nós sempre fomos curiosos. Isso. E isso... Não perdemos essa curiosidade. Não perdemos essa curiosidade. Tanto que eu te acompanho também em vários sentidos. No sentido de que um dos nossos sonhos era fazer uma faculdade de música. Né? Eu fui por um outro viés, eu tenho uma outra profissão. A música é minha paixão, mas eu tenho uma outra profissão. E você foi pelo viés da música, da produção musical, que já é um a mais, né? Você não se imaginava produtor musical. Eu imagino que não se imaginava produtor musical quando a gente iniciou. E a curiosidade nos leva a procurar outros instrumentos também, né? Tanto que hoje, você lembra que eu conversei contigo dizendo o seguinte, eu quero aprender também, porque eu acho os 3 top instrumentos de sonoridade, de movimentação, de tudo são, para mim, na minha cabeça, são o piano, o acordeon, a sanfona e o violão, que dá para ter uma complexidade, por mais que eles pareçam simples. A sanfona, o acordeon, ele não é simples. E o piano, você vê ali só teclas e tudo mais, mas também não é tão simples, assim como também o violão. Dá para tirar muita coisa. Dá para tirar um universo de possibilidades desses 3 instrumentos. O próximo que eu vou aprender, seguindo aí teu rastro nesse sentido, é o acordeon. Sim. E você é um cara que tem muita facilidade de criar, de adaptação, né? Porque a teoria mesmo e a técnica a gente vai pegando com a convivência com os mestres, né? Assim como eu estudo também com os meus amigos, que são seus amigos. George, e uma das minhas referências como guitarrista também sempre foi o Faísca, né? O grande Faísca Borges. Mandar um abraço pro Faísca, lá de São Paulo. E o Faísca, eu lembro que o pessoal que está nos assistindo aí não sabe da distância que era da gente para esses grandes músicos na nossa época que nós iniciamos, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um WhatsApp dessa galera, são nossos colegas, passam bisus para a gente. E o Faísca, cara, na minha opinião, é um dos músicos mais completos desse país. Porque o Faísca, ele além de ele tocar todos os estilos musicais, seja o jazz, blues, sertanejo. O cara que mais gravou sertanejo, Faísca Boys aí, o cara que criou o clássico do Evidências, do Chitão e Chororó, aquele solo, né, o grande solo do Evidências, enfim, Entre Tapas e Beijos, né, Leonardo, o cara que mais produziu Faísca Boys, e esse cara para mim sempre foi uma referência. Eu gosto de tô feliz em ter a oportunidade de já falei isso para ele. Estou falando aqui em público para a galera. O Faísca, até aconselho aí os amantes da guitarra, os iniciantes, galera, pesquisem aí sobre o Faísca Borges, que vocês vão ter aí uma imensidão de aulas no YouTube. O cara a vertente do cara uma mina de ouro. Uma mina de ouro. E um ser humano maravilhoso, incrível demais. Você já com certeza conhece o Faísca. Conheço por tua culpa também, né? Culpa que eu quero dizer no bom sentido, porque, cara, realização de sonhos. A gente sempre vive isso, a busca do ser humano é em realização de sonhos. Né? Senão, não teria tanto sentido. E como a gente começou na música com vários tipos de referências e tudo mais, o Faísca era uma grande referência para você na questão do sertanejo, que era mais a tua vertente na adolescência e tudo mais. E, cara, ver isso se concretizando, uma coisa, como você disse, que era como se fosse um abismo intransponível entre você aqui numa cidade pequena do Ceará contra ver um cara que tocava nas emissoras de televisão e tudo mais, tocava com os grandes nomes de vários segmentos da música, e isso é a realização de um sonho. É verdade. E o cara é um ser humano incrível. Incrível. Toca muito, sabe muito e tem a didática para passar adiante de uma forma que, cara, ele como teu mentor naquele período que
que ele te deu aquela mentoria, foi surreal. Isso. Foi surreal Há mesmo. aprendizados que no mundo acadêmico, a gente, na linguagem técnica da coisa, a linguagem por cima, você demora meses para assimilar. E o cara só numa frase, uma vez eu perguntei a eles, Faísca, cara, essa questão das escalas e tudo, é muita coisa para a gente. Ele disse, cara, toque, entenda e toque. Então, isso clareia, né? Aí, George, como o Adair Torres, né, o Adair Torres é um grande músico, o cara que toca pedal steel, né, aquelas guitarras, o cara fabrica, cara, é top, o cara que mais gravou pros sertanejos, que é um cara que eu já mandei trabalho para ele gravar para mim, que é um assunto, uma abordagem que eu quero chegar aqui, em relação a você acreditar no seu potencial. Acho que isso dá até um corte, viu, meu amigo? Em relação, porque eu acredito que um dos maiores empecilhos do ser humano, falar até do ser humano em geral, é essa questão de você, pela sua situação ser inferior a de alguém, você se achar incapaz até de chegar perto, de cumprimentar. E muitas das vezes o cara que vai falar com você, ele vai te ver de igual para igual. Né? A gente tem um trauma de conviver com algumas pessoas que não têm a mesma sensibilidade que você tem, mas muitas das vezes do outro lado está um ser humano incrível igual a você. Então esse medo é que você tem que quebrar isso e se aproximar. Eu acho que eu sempre tive isso comigo, de me aproximar dessas pessoas que eu tive como referência e trazer valores para agregar na minha carreira musical. Uma coisa que eu venho guardando até nos meus escritos, né? O Wagner ele falou que hoje eu me tornei escritor. Ninguém nasce escritor, ninguém nasce músico, mas a gente se torna no decorrer do caminho. Todo mestre, ele já foi um aprendiz, né? Diferente das pessoas que chegavam para a gente para criticar, para julgar, e a gente era um pouco dolorido quanto a isso, isso acabou ressentindo a gente, até que nós fomos dando esses passos em busca dessas pessoas, em busca desse conhecimento, em busca de proximidade, e nós enxergamos que as pessoas que estão lá, eles já estiveram do nosso lado também. Sim. Eles precisavam só de um apoio, de um incentivo, de uma palavra de ânimo, alguma coisa do tipo. Por isso eu digo, todo mestre ele já foi um aprendiz. E quando o cara, e eu repito o que eu falei há pouco tempo, mais aprende quem mais ensina. Verdade. É uma semeadura constante. E só colhe quem planta. E é o que a gente vem fazendo. Novamente, isso aqui é uma outra semeadura. Nós estamos aqui alcançando outras pessoas que nós não iríamos alcançar. Verdade. No nosso dia a dia. Pela exponencialidade da internet, pela exponencialidade de tudo isso, de hoje em dia, né? Das ferramentas que nós temos hoje em dia, torna-se muito mais pulverizado. E eu espero que essa mensagem chegue nas pessoas, alcance as pessoas, essa mesma mensagem que serviu para que a gente continue a nossa jornada. Tenha sempre o desejo de aprender, busque sempre acesso a outras pessoas que estão no nível acima, mas também nunca se esqueça das pessoas que estão no nível abaixo. É verdade, cara. Que profundo isso aí, Jorge. Eu tava lembrando quando eu estava conversando com o meu amigo Isaac, nos bastidores, né, do podcast, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, quando uma frase que ele falou comigo, foi que aqui a gente tem um alcance, né? O nosso objetivo aqui no Papo WDcast, galera, é transmitir para você aquilo que a gente vive. Eu acho que isso é o mais bacana, cara. É o que a gente respira, o que a gente está falando aqui é o que a gente respira no dia a dia. Com toda certeza. E você falou uma coisa tão linda aí que tudo aquilo que a gente viveu, eu lembro que esse pessoal, que a gente convive numa comunidade de diversos níveis culturais diferentes. Então, quando você convive em diversos níveis culturais que não tem cultura, né? Que não existe cultura, existe muita coisinha, né? Então, isso como você tem nós mesmos adolescentes, a gente tinha uma visão mais ampla da vida e a gente queria a conquista e os desafios eram muitos. Mas hoje, cara, falando assim de uma forma bem por cima, o que mais me alegra é poder expressar para as pessoas que hoje a gente pôde chegar onde nós chegamos com essa visão de procurar estender a mão para alguém, ajudar alguém. Eu comecei a trabalhar com gravações, eu comecei porque eu sempre, como guitarrista, frequentei os estúdios
E eu via que o potencial aqui do Ceará, em termos de gravações, eu queria muito atingir o sul do Brasil, o sudeste, centro-oeste. Por quê? Porque a linguagem das produções aqui, quero até mandar um abraço para todos os produtores musicais aqui do Ceará, mas aonde eu produzia como guitarrista, eu tinha uma vontade de levar uma linguagem mais sertaneja, com as produções que eu sempre via que o músico, como o cozinheiro, eu sempre costumo falar isso, que você vai colocar o tempero de acordo com o resultado da comida que você quer obter, né? Você quer fazer um baião, é botar um queijinho ali, um tempero, você vai ter o cheiro, a essência do baião de dois, que o pessoal do sul estão assistindo aí, o baião de dois é uma das comidas típicas nossas aqui do Ceará, do Nordeste, e o músico não é diferente. Então, eu sempre falo para os meus clientes que eu, como produtor musical, eu sou o arquiteto, mas você é o dono da obra. Se você solicitar que eu coloque uma viga um pouco fina na sala, eu vou dizer, cara, dá para colocar, mas o limite é esse. Mas bom que nós colocássemos uma mais resistente, porque pode depois ela rachar. Então, a gente sempre ouve o outro lado. Eu acho que produção musical é algo muito sensível, cara. E eu sempre tive essa visão de ouvir. Eu acho que o que fez soprar o meu nome no mercado no Brasil todo, que com essa infinidade de clientes que a gente tem, é essa sensibilidade. Essa sensibilidade está dentro de nós em todos os sentidos, né? E o que faz a diferença é isso. É você ouvir alguém que não pode investir muito numa produção musical, mas por quê? É aquilo que você falou. Hoje nós temos essa sensibilidade, né? Sei lá, de andar de caminhonete e lembrar da bicicleta com 40 quebraduras. Que era o único transporte que eu tinha, né? Cara, essa sensibilidade é que nos faz ser grande, é estender a mão quando o cliente tem um orçamento pequenininho, mas ele tem um sonho de se ouvir cantar, cara. E você não pode pensar que aquela vaga você quer dar para o medalhão, quer investir vários mil numa produção. Aí é onde entra o lado do grau de humanidade. Por tudo que você passou, você se tornou quem você se tornou, mas moldado com essa essência que Deus nos ajuda a obter todos os dias, né? Correto. Viver isso. Onde há ego, não há crescimento. Não existe isso. O ego ele é um veneno muito grande. Gosto sempre de metáforas da natureza, né? Então, você vai fazer uma plantação, você planta ali, aquele terreno, se tiver ego, aquele terreno já nasce, o que nascer ali já vai nascer fadado ao fracasso. Onde há ego, não há crescimento. E tipo assim, cara, nós temos o nosso viés cristão. E o maior exemplo que nós temos no cristianismo é Cristo. Verdade. E, tipo, uma coisa que a gente pode fazer muito é o seguinte, perguntar se Cristo faria isso. Como é que Jesus seria como produtor musical? Como é que Jesus seria como músico? E nós ainda não estamos nem perto, mas nós estamos no caminho. É uma jornada constante, diária, nos martelando o tempo todo na nossa cabeça para ser cada vez mais parecido com o exemplo que Cristo deixou, independente de se você seja cristão ou não. É inegável que a trajetória dele como aqui nessa terra, como no seu ministério terreno, nos deixou ensinamentos que, se você seguir só isso aí, já vai ser uma pessoa muito boa. E, cara, nós estamos aí nessa trajetória. Uma entrega diária, é um sacrifício diário para que a gente mate o nosso ego, para que a obra de Deus floresça através de nós, para que as coisas boas aconteçam através de nós. E quando isso acontece, a lei da semeadura novamente. Você está plantando, você vai colher. Com toda certeza, Jorge. E é isso também que nos mantém de pé, né? A gente sabe que existe uma corda bamba que a gente traça, às vezes até perseguido por conta do... Falando até de mim, do meu trabalho em relação ao que eu faço como músico, como produtor musical. O próprio sistema até perseguido até hoje, com o sistema, né? Mas o sistema que eu me refiro é a questão da religiosidade, né? Da religiosidade. Mas o que nos mantém firme é isso. A gente, quando sabe de onde veio, você sabe para onde vai. Então, quando você chegou até aqui com Deus, firmado na rocha, você sabe que o seu futuro com Deus também é promissor, né, cara? Jorge, eu queria que você nos contasse aí, não posso deixar de lhe perguntar, como é que surgiu a ideia do livro, cara? Esse livro tão lindo que você escreveu. O livro, como eu disse,
não nascemos escritores, músicos, produtores, mas nós nos tornamos ao longo da jornada. O livro é um processo, foi um processo. Eu comecei trazendo para um diário de bordo, que eu chamo, é um diário, literalmente é um diário, onde eu escrevo dia por outro, como se a vida fosse um navio e eu fosse o capitão, e lá eu vou escrever algumas coisas. Eu comecei escrevendo os diários em 2022, 2023. Quando foi no ano de 2023, finalzinho, eu comecei a maturar a ideia de um livro. Só que minha cabeça fervilha tanto que eu comecei a escrever 7 ideias de livros. E terminei só com um, que é o Pedro Pedroso. Pedro Pedroso é uma pedra milenar que ela está narrando ali alguns fatos históricos a partir da sua ótica. As histórias que tem lá no livro, por exemplo, são histórias bíblicas. Jacó, quando ele estava fugindo, ele se deitou lá no meio do relento, em cima de uma pedra. E essa pedra, ela vai contar o que ela viu naquela noite em que Jacó usou ela como travesseiro. Tem até uma música, né? Travesseiro de Pedra. Sim. Né? De quem é? Composição nossa, minha. Pronto, pois é, Travesseiro de Pedra. E aí, passam-se os anos, Jacó volta novamente com um olhar totalmente diferente, vai lá naquela mesma pedra, faz ali o altar, faz a sua oração ali a Deus. Outras pedras da Bíblia também, eu acho muito bacana a pedra. Algumas pedras que estavam lá no episódio da mulher adúltera, quando as pessoas chegam lá para o mestre, né, um homem que estava escrevendo na terra, e diz assim, olha, pegamos essa mulher aqui vacilando, pegamos essa mulher aqui errada e tal, a nossa lei diz que é para apedrejar ela, e o que você diz? E quando o mestre levanta assim a vista, olha para todo mundo e diz assim, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E aí a pedra desse capítulo, ela está carregada de sentimentos, ela sente a raiva, o ódio, a inveja, a cobiça daquelas pessoas, e quando ela cai ali no chão, sem participar daquele episódio, ela sente um alívio. Então tudo isso está no livro, Pedro Pedroso, está disponível na Amazon, está também disponível na editora Multifoco, só procurar lá que você vai encontrar. Tem vários capítulos assim. Top de linha. Que legal, cara. Que são tantas histórias bacanas, Jorge, que a gente ficaria conversando aqui horas e horas e horas. Igual os vigílias musicais. Com certeza. Nós já estamos chegando aqui já quase no final do nosso primeiro episódio do nosso podcast, Papo WDcast. Mas eu quero mandar aqui um abraço muito especial para 3 colegas que são apoiadores aqui do nosso podcast, que é o grande Antonino Novaes, grande cantor lá do Rio de Janeiro. Antonino Novaes, vocês podem ouvir ele nas principais playlists de música aí. Poeta Dailton de Martins, no Rio Grande do Norte. E o meu amigo Ivonaldo Ferreira, decore esse nome, Ivonaldo Ferreira, esse é top. Essa galera aí, que são pessoas que gravam com a gente, que estão felizes aqui em apoiar o nosso projeto, beleza? Siga essa galera aí. Deixa o teu Instagram aí, meu amigo, pro pessoal te seguir também. Meu Instagram é @George Martins Agostinho, pode seguir lá. É um Instagram, eu não uso muito, sou bem low profile, né, como o pessoal costuma dizer hoje em dia, mas está lá, tem muita coisa boa lá também, dos meus momentos, os meus pensamentos quando eu estou caminhando na natureza, na serra, que eu gosto muito da serra da nossa cidade, e muita coisa vem de lá, muita coisa dos meus escritos, das músicas, dos pensamentos vem de lá. Top de linha. Se você quiser nos seguir também nas redes sociais, o nosso Instagram é Cantor Wagner Diógenes Oficial. Lá está nossas postagens do nosso estúdio, que a gente produz, tem muito material para vocês conhecer lá. E toda semana vai ter um episódio novo aqui do nosso podcast, Papo WDcast, beleza? Tamo junto, um grande abraço e até o próximo episódio. Até mais.